A emissora estatal Fox entrou em pânico ao vivo na TV após a inesperada admissão de Donald Trump de que, sim, ele esteve por trás da demissão de Jimmy Kimmel e que iria buscar apoio da opinião pública em seguida. Trump afirmou literalmente no Air Force One que quem faz piadas sobre ele não merece licença para isso. Assistam enquanto a Fox tenta encobrir a situação depois dessa declaração. Eles colocaram Brian Kilmeade, o apresentador que anteriormente declarou na TV que moradores de rua deveriam ser eutanasiados involuntariamente, sim, ele disse isso publicamente, para comentar que os comentários de Kimmel teriam sido exagerados. É sério? A questão é que os comentários de Kimmel foram considerados exagerados apenas para alguns executivos da televisão. Não para mim nem para você, mas para eles. Eles pressionaram Kimmel para que moderasse sua retórica. E é esse o apresentador que eles escolheram para essa função. Mas qual foi o comentário de Kimmel que teria ido longe demais? Na realidade, ele não disse nada de errado, ponto final. Já analisei isso detalhadamente em outros vídeos meus. A seguir temos a comentarista da Fox, Harrison Faulkner. Ela disse: "Olha, quando você faz esse tipo de discurso, existe a expectativa de que haja integridade em suas palavras." Do que ela está falando? A emissora precisou lidar com um processo de difamação de quase US$ 1 bilhão por ter divulgado mentiras sobre as eleições de 2020, de forma consciente e maliciosa. Aqui está o clipe. Mais uma vez, trata-se de discurso, não de silenciamento. Eu menciono isso com frequência porque é exatamente o que buscamos, um mercado aberto para a liberdade de expressão. No entanto, a liberdade de expressão envolve responsabilidade e prestação de contas. Há uma expectativa de que se mantenha a integridade ao exercê-la, e devem existir consequências adequadas para quem é afetado por ela. Por exemplo, não se pode colocar o público em risco com palavras, incitar ações violentas após um assassinato ou difamar alguém sem base na verdade. Mas atualmente a situação também apresenta riscos. Não podemos simplesmente nos calar sem refletir sobre isso. A FCC, por exemplo, recuou de seu papel e não aplica as regras como antes. Esse é um ponto importante. Outro exemplo é a ABC, cuja audiência caiu. A CBS também já passou por situações semelhantes, como no caso de Justin Timberlake e Janet Jackson, e aprendeu que certos incidentes podem ter custos financeiros. Portanto, eles sabiam os riscos ao contratar Kimmel. Eventualmente, algo daria errado no ar, e de fato, ele perdeu dinheiro. Depois, entra Ari Fleischer, ex-secretário de imprensa de George W. Bush, que disse: "Sabe de uma coisa? A maneira como Donald Trump envia militares para cidades e assume o controle com força militar é impressionante. Gostaria que pudéssemos fazer o mesmo com as escolas, enviar tropas e assumir o controle de estados e instituições de ensino." Essa declaração de Randi Weingarten reflete um problema existente em muitas escolas, embora nem todos os professores estejam envolvidos. Alguns sindicatos de professores nos Estados Unidos incentivaram recompensas e atenção que nem sempre se concentram no aprendizado básico das crianças. Em muitos casos, isso ocorre porque muitos alunos não têm pais envolvidos na educação e em locais onde se luta para sobreviver, é difícil dedicar tempo e ensinar o básico necessário. A situação é complexa e histórica. Fleischer questiona se seria possível, no âmbito escolar, aplicar medidas de intervenção semelhantes às ações federais de Trump para combater o crime, e se é possível assumir o controle de escolas que falham repetidamente com certos grupos de crianças, mantendo a liberdade de escolha de escola. Ele considera essa uma resposta inédita. Em seguida, o congressista republicano do MAGA, Jason Smith, afirmou que os democratas buscam a paralisação do governo para beneficiar empresas de planos de saúde. Segundo ele, os democratas controlam todos os poderes: judiciário, Câmara, Senado, Executivo e tribunais. Nesse contexto, eles querem garantir que os beneficiários da Lei de Assistência Médica Acessível não tenham aumento de 60% ou 70% nos prêmios de saúde nas próximas semanas, evitando que paguem basicamente o dobro com o fim dos créditos tributários da ACA. Mas, claro, transformam isso em uma tentativa de beneficiar as seguradoras. Do que estamos falando? A ideia é aprovar o financiamento do governo pela Câmara dos Representantes nesta semana, enviá-lo ao Senado e acompanhar o resultado. Trata-se do mesmo projeto de lei de financiamento, o CR, que Biden tinha, que Schumer e os democratas do Senado aprovaram há apenas 4 ou 5 meses. Para eles,
paralisar o governo para socorrer as seguradoras de saúde provavelmente não terá boa repercussão entre o público americano. Além disso, os republicanos do MAGA não apenas atacaram o Medicaid e o Medicare, mas também os planos da Lei de Assistência Médica Acessível, seguidos pela maioria da população. Em seguida, temos o comentarista Jesse Waters dizendo: "Sabe de uma coisa? O que está acontecendo com Jimmy Kimmel? É exatamente assim que funciona no show business. Se você faz declarações ofensivas, racistas ou antiéticas, é esse o resultado." Jesse Waters se inclui nisso. Para deixar claro, Jimmy Kimmel não disse nada ofensivo, racista, sexista, falso ou antiético. Quem fez tais declarações foi Charlie Kirk, que repetia estas ideias ao vivo diversas vezes. Kimmel nem sequer tocou nesse assunto. Suas postagens nas redes sociais diziam: "Precisamos baixar a temperatura e nos unir." Na TV, ele apenas afirmou que o MAGA tentava culpar todo mundo, menos eles mesmos. Não há nada de errado nisso. Aqui está o clipe de Jesse Waters fazendo suas projeções e afirmações definitivas. Eles suspendem muitas pessoas quando estas dizem coisas ofensivas, racistas, sexistas, falsas ou antiéticas. É um ato de tensão e às vezes erram. Kimmel foi afastado, e então? Às vezes as emissoras acertam, às vezes não. Às vezes vão longe demais, às vezes não o suficiente. A seguir, temos Rob Schneider. Ele afirmou certa vez ser um defensor absoluto da liberdade de expressão, mas criticou Jimmy Kimmel, dizendo: "Quando você mente descaradamente para o público, não atua mais em interesse público, como Kimmel fez na outra noite." E quanto a você, Brandon Carr? Schneider disse que você age como um burocrata do governo, um burocrata fascista, segundo ele. Mas do que ele está falando? Qual mentira Kimmel teria dito? Como Will apontou, desde a década de 1960 é necessário obter licença para transmitir. Não é Netflix, não é TV a cabo, é TV aberta. E na TV aberta, as ondas de rádio pertencem ao público. Para obter a licença, é preciso atuar no interesse público. Quando uma van de notícias está estacionada em uma zona residencial branca, ela não recebe multa, porque está ali para informar o público. Originalmente, 25% da programação deveria ser dedicada a notícias, apenas para manter a licença. Quando se mente completamente ao público, como Kimmel teria feito, não se atua mais em prol do interesse público, e isso pode ser perigoso. O presidente da FCC, segundo o programa de Benny Johnson, não planejava revogar a licença, mas apenas emitir um aviso e pedir desculpas. Portanto, não é o governo que está interferindo. Quando 246 emissoras em todo o país decidem não transmitir algo, é porque ouviram o público. Sean Compton, CEO da Nexstar, afirmou que, diante de reclamações como essa, nenhum dos canais 246 irá veicular o conteúdo e não se trata apenas de Los Angeles ou Nova York. Há pessoas em posições intermediárias que ainda mantêm um senso de decência. Cientistas reagiram aos ataques do governo Trump às políticas climáticas. Mais de 85 especialistas de todo o mundo publicaram uma refutação detalhada a um relatório recente do Departamento de Energia dos Estados Unidos que minimizava os riscos das mudanças climáticas. O relatório do DOE, encomendado pelo governo Trump em julho, argumentava que os impactos econômicos das mudanças climáticas seriam menos severos do que geralmente se acredita. Mas os cientistas apontam que o documento contém dados seletivos, citações incorretas e erros graves, e foi escrito por uma equipe de 5 autores que rejeitam o consenso científico majoritário. Citação: "Este relatório ridiculariza a ciência", afirmou o Dr. Andrew Destler, um dos autores da refutação de 500 páginas. Ele acusou o DOE de distorcer a pesquisa, usar anedotas e ignorar fatos provados. Entre as falhas, o relatório sugeriu que o aumento de dióxido de carbono poderia beneficiar a agricultura americana, sem considerar como o calor extremo já está prejudicando as plantações. O relatório também rejeitou evidências de que o aquecimento dos oceanos seja causado pelo homem e que esteja destruindo recifes de corais ao redor do mundo. A doutora Kim Cobb, da Universidade Brown, classificou a omissão do Departamento de Energia, DOE, sobre os impactos oceânicos como uma falha flagrante, ressaltando que a humanidade enfrenta um período de aquecimento sem precedentes. Ela alertou que o maior risco é que o relatório seja utilizado como base para políticas ambientais futuras. Cientistas destacaram que, ao contrário da revisão do DOE,
Sua refutação passou por um processo rigoroso e transparente. Citação. É como uma pena de um lado e 450 quilos de metal do outro, disse Cobb. Enquanto isso, Trump continuou a desmantelar proteções climáticas durante seu segundo mandato, expandindo a produção de petróleo e gás e revogando mais de 200 salvaguardas ambientais. O governo Trump espera que a população não se importe com isso. Quero enfatizar, se o clima é importante para você, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas experiências e faça barulho. Ok, bem, voltando para você. E a propósito, quase não há diferença entre Rob Schneider hoje e Brendan Carr, presidente da FCC nomeado por Trump. Brendan Carr afirmou que devemos voltar aos bons e velhos tempos, quando as TVs locais eram as únicas a decidir o que seria transmitido, e parece que estamos caminhando nessa direção. Esse não é o primeiro caso e provavelmente não será o último. Mas de qual erro ele está falando? Sempre tivemos apresentadores de programas noturnos, desde minha infância até a época de Johnny Carson, quando faziam piadas sobre pessoas no poder, até surgirem figuras de ego frágil e sensibilidade extrema. Um presidente que não suporta piadas. E a propósito, o que Kimball apontava não era negativo sobre Charlie Kirk, embora ele tivesse o direito à liberdade de expressão para isso. Sua piada era que Donald Trump afirmava ser amigo de Charlie Kirk. Quando perguntado, como você está lidando com isso? Como está seu luto? Trump respondeu, estou bem, você viu o salão de baile que estou construindo? É enorme, e esse cara deveria ser seu amigo. Pensei que Charlie Kirk fosse amigo do seu filho e que você gostasse dele. E ele completou, eu realmente não me importo com isso. Vamos dar uma olhada no salão de baile? Jimmy Kimmel comentou, não é assim que adultos choram por entes queridos, é assim que crianças de 4 anos choram por seus peixes mortos. Aqui estamos voltando à época em que as TVs locais, julgando o interesse público, decidiam o que o público americano via. Mais uma vez, o poder está sendo restringido por ações de empresas como Disney e Comcast. O público americano provavelmente sairá ganhando, mas esta não será a última mudança. Trata-se de uma transformação significativa no ecossistema da mídia, cujas consequências ainda aparecerão. Mais Brendan Carr na Fox. Uma plataforma direta que alguns comparam ao fascismo ao estilo norte-coreano. Ele explicou que a decisão vem de baixo para cima, das afiliadas locais até as grandes emissoras, definindo qual conteúdo atende ao interesse público. O que ele quis dizer com não é a última chance? A programação matinal, que sai do ar localmente via TV aberta, e o noticiário noturno, como o caso com Matt Gutman da ABC, são exemplos. Estamos buscando responsabilizar essas emissoras pelo interesse público. Se não concordarem com essa responsabilidade, podem entregar sua licença à FCC. Há outras formas de usar esse espectro em prol do interesse nacional, e outras pessoas poderiam utilizá-lo. Mas o objetivo é deixar claro que as emissoras devem responder pelo interesse público. Mais uma vez, isso tende a ser positivo para o país. Pessoas podem participar de podcasts e programas de TV a cabo sem precisar de licença da FCC. Há muito que ainda pode ser feito, sem obrigação de interesse público nesses canais. Brendan Carr posta coisas desse tipo. Brendan Carr, FCC, Jack Nicholson, é esse tipo de conteúdo que é compartilhado. Quando alguém menciona o Projeto 2025, são feitos memes com Jack Nicholson rindo e com pessoas em escritórios comentando sobre projetos considerados autoritários. Novamente, é totalmente controverso. Também ouvimos MAGA Mike Johnson dizer: eu era advogado de direitos civis, de liberdade de expressão. Não acredito que você fosse uma boa pessoa, MAGA Mike Johnson. Ele acrescentou: eles são uma empresa privada, então podem fazer o que quiserem. Sim, são privados, embora negociem em bolsa de valores. Mas isso é outro detalhe. A questão não é essa. O ponto é que Donald Trump e a FCC afirmaram que estão retendo licenças e usando o governo para ameaçar abertamente as emissoras a demitirem Jimmy Kimmel. E ouvimos Donald Trump dizer isso. Sim, sei que a Disney e a ABC é uma empresa privada. Entendo que a Nexstar também é privada, assim como a Sinclair, embora com inclinação política à direita. Mas a questão central é o governo fazendo ameaças explícitas, como as de Brendan Carr e o que Trump afirmou publicamente. Mas enfim, toque MAGA Mike, vamos lá. Você tem razão. Charlie Kirk sempre defendeu a liberdade de expressão, viajando pelo país e se envolvendo politicamente.
O que você diria aos democratas ou à esquerda que afirmam haver um esforço para atacar a liberdade de expressão por parte deles? Na noite anterior, a ABC suspendeu Jimmy Kimmel por tempo indeterminado devido aos seus comentários após a morte de Charlie Kirk. Democratas como Adam Schiff questionam o que restará da primeira emenda quando o presidente deixar o cargo. Como responder a isso? Bem, minha experiência é na área jurídica. Atuei como advogado em tribunal federal, defendendo a liberdade de expressão, religiosa e outros direitos fundamentais por cerca de 20 anos. Precisamos proteger esses direitos. A ABC é uma empresa privada. Já houve muita polêmica sobre empresas privadas demitindo ou repreendendo funcionários por publicações online que glorificavam a morte trágica de um jovem pai e marido. É sem dúvida lamentável. Mas dentro do espaço do empregador privado, a empresa tem todo o direito de estabelecer padrões para sua marca e transmissões e pode tomar essas decisões. Isso não constitui violação da primeira emenda. Não há garantia de emprego se alguém se envolver nesse tipo de ação online, que, em muitos casos, pode incitar mais violência. É uma questão séria. Então, a Fox questiona Donald Trump. Você acha que devemos unir o país? E ele respondeu apontando a responsabilidade de Obama. A Fox e Trump frequentemente atribuem a culpa a Obama, argumentando que a divisão começou em seu governo. Talvez porque algumas pessoas não conseguiam lidar com um presidente negro, ou por críticas direcionadas a Michelle Obama. Charlie Kirk, por exemplo, fez declarações questionáveis sobre a capacidade de Michelle Obama e de mulheres negras, afirmando que não deveriam ocupar certas posições. Ele também fez comentários misóginos e anti-LGBTQI+, e anti-direitos civis, chegando a pedir ações extremas contra Biden. Trump foi questionado se é papel do presidente unir o país. Ele disse que sim, mas destacou que já percebeu esse tipo de ódio desde o governo Obama, intensificado com Biden. Nos últimos 4 anos, segundo ele, a situação econômica também foi desafiadora. Mas durante seu mandato, houve sucesso econômico. Pouco antes do Covid, ele recebeu ligações de pessoas identificadas como de esquerda radical, buscando união. Também foram citadas pesquisas da Fox sobre a economia. 52% afirmam que a situação piorou sobre o governo atual. O desemprego atingiu a maior taxa em 4 anos. E os preços de alimentos subiram significativamente. Questionado sobre os planos de recuperação e abertura de fábricas, Trump afirmou que estão em construção, mas criticou a pesquisa da Fox, alegando que os resultados não refletem corretamente a realidade e que o pesquisador responsável é ineficaz há anos. Bom, essa história revela como poder, mídia e ciência podem colidir de maneira complexa. A liberdade de expressão é essencial, mas não existe sem responsabilidade. Políticos podem pressionar emissoras, enquanto cientistas alertam sobre decisões governamentais que ignoram evidências. A forma como o público recebe essas informações influencia o debate nacional e molda políticas futuras. Em um país onde meios de comunicação privados e governo coexistem, é vital que a sociedade compreenda os limites e responsabilidades de cada ator. A reflexão que fica é sobre equilíbrio. Como manter um espaço de debate aberto sem negligenciar a ética, a verdade e o interesse público. E assim, aprendemos que liberdade de expressão, regulação e responsabilidade social caminham juntas. Nenhuma delas deve ser negligenciada, sob risco de prejudicar indivíduos ou o coletivo. Ao mesmo tempo, decisões políticas e corporativas podem impactar diretamente a percepção do público e moldar o comportamento social. A lição é clara. Não basta apenas expressar opiniões, é necessário fazê-lo com consciência do efeito que essas palavras e ações podem ter. Manter o diálogo aberto e fundamentado, respeitando evidências científicas, normas jurídicas e valores éticos, é o caminho para equilibrar poder, informação e impacto social em qualquer sociedade democrática. Agora me diz, você acha que a pressão política sobre as emissoras ameaça a liberdade de expressão ou é uma medida de responsabilidade? Diante das críticas aos relatórios climáticos do governo, como você acredita que a ciência deve influenciar políticas públicas? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou,
porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se interessou por esse cenário cheio de tensão e decisões polêmicas, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas análises.